Meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que se realiza todos os domingos. Aqui na cidade de Presidente Pitácio, você que mora aqui ou nessa região, você é convidado a estar conosco todos os domingos, às 8h30 da manhã. Na Rua Cuiabá, 146, na Igreja Assembleia de Deus Telo Belém, como nosso pastor presidente, nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. A você que deseja estar conosco também, nossa congregação, a qual nós temos todos os domingos também, às 8h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, na Avenida dos Ipês, 1117, próximo à Praça do Redondo, aqui em Presidente Epitácio. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, porque isso aqui é apenas um complemento, é apenas um aperitivo. É importante eu e você estarmos presencialmente na nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição 5 vai nos falar sobre o avivamento na vida da igreja. Nós já estudamos a lição passada, que foi o ministério avivado de Jesus. Foi bom entendermos, deixar bem claro que Jesus foi avivado, não é porque Jesus era frio, ou que ele precisava, necessitava, desse avivamento por causa de uma frieza, assim como acontece em nossas vidas. Não. Jesus ele foi avivado aqui no sentido de que ele precisou se humanizar e com a sua humanização para ele continuar, porque ali ele se abdicou de alguns atributos divinos, então na sua humanização, para manter aquele relacionamento, aquela comunhão com o Pai. Logicamente, Jesus precisava estar mantendo aquela comunhão, e por isso ele precisava estar orando, ele precisava desse Espírito Santo que esteve presente em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o Espírito Santo presente desde a concepção até a ascensão de Jesus. Nós vemos o Espírito Santo do Senhor presente na vida de Jesus Cristo. E hoje, por entendermos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, e também a igreja primitiva, como nós vamos estar estudando hoje, que deixou para nós um grande legado, mas Atos dos Apóstolos não tem ponto final. Os Atos dos Apóstolos hoje é chamado os Atos da Igreja. A igreja precisa continuar aquilo que Jesus começou, que os apóstolos fizeram. A igreja precisa continuar aquilo que foi deixado pelos apóstolos e o Senhor Jesus Cristo. Então, é importante entendermos que precisamos manter essa chama acesa. Não podemos deixar apagar essa chama do Espírito Santo, como diz 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis, não extingueis a chama do Espírito Santo. Então isso é um avivamento. Um avivamento é uma pessoa que ora, que lê a palavra, que busca um fervor espiritual de estar sempre na casa de Deus. Uma pessoa avivada comparamos com uma panela que está no fogo. Enquanto a panela está no fogo, não se aproximam as moscas, mosquito, insetos. É só apagar o fogo. Aí que aparecem as moscas, os mosquitos. Então, por isso, não podemos apagar essa chama. Apagar esse fogo. Jesus, ele sempre pregava na unção do Espírito Santo. Nós vemos isso em Lucas 4:18.
Jesus trazia uma mensagem simples, mas com poder e autoridade na unção do Senhor. Alguém disse que Jesus, ele mergulhava, né? Ele mergulhava fundo e falava raso, para que as pessoas viessem a entender. Porque há muitos que querem cavar raso, não ora, não busca, não se consagra e quer falar fundo. Não. Jesus, ele mergulhava fundo, em íntima comunhão, intimidade com o Pai, orando, buscando, consagrando, e falava raso de uma maneira que as pessoas viessem a entender, como você vai ver, sal da terra, luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo do céu. São mensagens simples, mas que tinham um grande poder a ponto de as pessoas se maravilhar, porque não era como os escribas e os fariseus, mas ele falava com autoridade. O avivamento na vida da igreja. Nosso textuário diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos, capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, e da atualidade dos dons espirituais. Então, nós precisamos, queridos, entender isso somente através do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos entender, queridos, entre o Novo Testamento e uma visão, trazendo uma visão do Antigo Testamento, nós vamos ver na Bíblia que o Antigo Testamento fala mais sobre Deus. O Novo Testamento sobre Jesus, né? Fala mais sobre Jesus. E hoje nós vemos, estamos aí na dispensação do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Você vai ler aí o Salmo 40 e Hebreus capítulo 10, 5 ao 7. Você vê, eis aqui, no rolo está escrito de mim, e eu deleito-se em fazer a tua vontade. Veja, Jesus, ele foi enviado pelo Pai. E nós vamos entender que os apóstolos foram enviados por Jesus. Você vai ver em Mateus 10 e Lucas capítulo 10 e Marcos capítulo 16, Jesus ali enviando os discípulos. E ali também faz-se questão de entender que os apóstolos ali, os discípulos ali, eles já tinham o Espírito Santo. Uma vez que a pessoa é salva, ela aceita Cristo, ela já tem o Espírito Santo. João 20, 22, Jesus sopra sobre eles ali. E ele recebe o Espírito Santo, recebe ali o perdão dos seus pecados. Então, eles já são salvos. Eles já experimentaram a salvação. Como diz Efésios 1, 13, 14. Ali fala do penhor e fala do selo, qual fosse selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da sua herança. Então veja, o selo é a garantia da compra, é a compra antecipada, a prova de um pagamento. O penhor é a garantia da busca. Então nós temos essa garantia de que Cristo vai nos buscar. Então, terceiro, a igreja é enviada por quem? Pelo Espírito Santo. Atos 13. Do 1 ao 3. Tinha muitos doutores ali, orando ali, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Isso aconteceu ali em Antioquia, a qual eles oravam. E veja que não é somente na igreja primitiva, ali também em Antioquia também, que é a comunidade composta por gentios. Então, o Espírito Santo continua atuando. Então, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em comunhão, eles estão em comum acordo. Não é três deuses, mas é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Atos capítulo 2, né, da nossa lição, nós vamos estar pontuando aqui até o final, do versículo 1 ao 13, que o nosso tópico 1 nós vamos entender, expor a realidade do batismo no Espírito Santo, e o público-alvo.
Tópico 2, examinar o dinamismo da igreja apostólica. Tópico 3, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Então vamos começar sobre o tópico 1. Vai falar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Item 1, a chamada abrangente. Palavra-chave aqui é a vida. O Efésios 2:1 falou para mortos em delitos e pecado. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, com a salvação recebemos essa vida, essa nova vida em Cristo Jesus. Então, o chamado abrangente de Jesus, primeiro, a condição para receber o batismo do Espírito Santo, primeiro, a experiência da salvação. Se a pessoa não foi salva, queridos, ela nunca vai receber o Espírito Santo. Ela não pode receber porque ela não experimentou a salvação. Segundo, é necessário para a salvação. Segundo, é a condição, para receber o Espírito Santo, é obedecer, pois o arrependimento e fé devem apresentar-se frutos dignos de arrependimento. Então, para a pessoa experimentar o Espírito Santo, primeiro, ele tem que se arrepender. Depois, ele se arrepender e crer. E ele tem que aceitar o Evangelho. Se ele não aceitar o ela, nada feito. Então, a condição para receber o batismo com o Espírito Santo é a pessoa ser salva primeiro. Depois ele vai receber o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Eu estou aqui, se eu tivesse só com essa camisa azul, eu estava vestido. Então o Espírito Santo, ele é um revestimento. Segundo, é obedecer. Não adianta, querido, alguém querer conseguir alguma coisa se ele não obedecer o seu pai, obedecer sua mãe, obedecer as autoridades, obedecer o seu pastor. Se ele não obedecer, isso fala em todas as áreas da sua vida, ele vai sofrer, ele vai perecer. Independente do pai ser cristão ou não, um filho deve submeter-se em obediência ao seu pai, desde que esse não fere os princípios divinos da palavra do Senhor. Terceiro, finalmente, é santificar-se. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui nós já aprendemos que para se receber o batismo com o Espírito Santo, a pessoa primeiro precisa ser salvo. Ela tem que obedecer e manter uma vida de santificação. Veja só, seguir a paz com todos. Sem paz não tem santificação. Se eu não tiver paz com meu irmão ou com a minha irmã, eu nunca vou receber a santificação. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz temos comunhão uns com os outros. Veja, comunhão uns com os outros. Aí que vem o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado. Então, sem comunhão, não há perdão. Então, alguém que não consegue, nós vemos isso no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Alguém que não consegue perdoar, ele nunca vai ser perdoado. Só pode haver perdão se houver comunhão. Eu estou em comunhão com o meu irmão. Eu não suporto pessoa, eu não suporto fulano de tal. Você está errado. Você precisa estar em comunhão. Estar em comunhão não significa você ser conivente com ele. Você aceitar tudo que ele aceita, mas é manter essa comunhão. É manter esse relacionamento. O Salmo 133 é muito claro. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja, a união é para ser vivida, é para ser vivenciada, que é como um óleo precioso, que desce sobre a cabeça e ali passa pela barba e as vestes até chegar aos pés. Ou seja, a unção ali tomava da cabeça aos pés. Plenitude tomava completamente a pessoa. Assim, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele é tomado por completo na sua vida. Porque primeiro, nós cremos para ser salvos, lemos para ser sábios e obedecendo para ser santificados. Se nós não guardarmos esses 3 princípios aqui, nós estamos equivocados. Preciso crer para ser salvo, ler para ser sábio e obedecer para ser santificado. Veja aqui, o item 2 fala: a promessa é para todos os salvos. Nós vemos ali em Atos capítulo 2,
a vós, aos vossos filhos e todos que estão longe, a todos quanto o Senhor chamar. Então, é para todos, a promessa é para todos. Veja que quando o Senhor Jesus ressuscitou, 1 Coríntios 15, versículo 6, existia mais de 500 irmãos. Isso mostra que aquela comunidade já existia mais de 500 irmãos. Jesus, quando ressuscitou, ele ficou 40 dias. E o Espírito Santo desceu, então, no dia de Pentecoste. Da Páscoa ao Pentecoste são 50 dias após a Páscoa. Veja que só recebe o poder, o Espírito Santo, após a Páscoa. A Páscoa aponta para o Calvário, para a cruz de Cristo. Uma vez que eu não sou salvo, eu não posso receber o Espírito Santo de Deus. Não tem como vivenciar o Pentecoste sem passar pelo Calvário, sem passar pela cruz. Jesus ressuscita e ficou os 3 dias ali. Ele ficou os 3 dias no túmulo, ressuscita, depois ficou 40 dias com os discípulos ensinando até a sua partida. Do Pentecoste, da Páscoa ao Pentecoste é 50 dias. Nesse intervalo aí nós vamos entender o tempo que eles ficaram orando, que foi 10 dias orando. Veja quantos receberam a princípio ali o batismo com o Espírito Santo, que foi o revestimento de poder. Quase 120 irmãos, pessoas. E agora eu te pergunto, para onde foi esses 380? Desanimaram, frustraram, não perseveraram, não insistiram. Ainda que nós vemos que eles não ficou somente orando, mas eles ficaram ali aguardando a promessa de Deus. 380 foi procurar seus afazeres, foi fazer outras coisas, foi fazer piquenique, foi passear, mas não esqueceram de que tinha que estar ali aguardando a promessa que era para todos. Quando Jesus fez a promessa, fez para todos. Tanto naquela época, então, tanto para os nossos dias também. Aqui fala de uma abrangência atemporal e perene da promessa. É para os salvos de todas as épocas, culturas e geografias. Pelo contexto que nós vamos entender. Então, ainda vamos entender aqui o nosso tópico 1, item 2, a promessa é para todos. É para mim, é para você, é para todos. Que uma vez foram salvos pelo Senhor. O item 3 fala o engano do cessacionista. Qual é o engano dos cessacionistas? Primeiro, eles entendem que... Primeiro, eu preciso explicar sobre esta corrente. Ainda que existem vários níveis do cessacionista, mas eu não quero falar sobre a questão dos níveis aqui, porque o nosso tempo não dá. Existem vários níveis do cessacionismo. Mas não é que eles não creem que aconteceu, tá bom? É bom nós entendermos isso. Não é que eles não creem que isso não teve os milagres. Mas qual é o engano do cessacionismo? Primeiro engano é eles entender, né, que essa corrente entende, né, que é para os dias apostólicos. Esses dons espirituais era somente para os dias apostólicos, quando cerrou-se o cânon, ali o livro de Apocalipse. Esses milagres, esses dons não tem mais, já se cessaram. E isso é um equívoco, porque nós temos sinais evidentes de que isso continuou. E veio para a Europa, chegou até o Brasil em 1911. Nós vemos aquele avivamento da Rua Azusa, Daniel Berg e Gunnar Vink, que veio para o Brasil, foram cheios de Espírito Santo, receberam revestimento de poder. E um dos sinais iniciais é a falar em línguas estranhas, é um sinal visível inicial de alguém que experimentou o batismo com o Espírito Santo. O segundo equívoco desse cessacionista, afirmam que no momento da conversão, da regeneração, ele já recebe
o Espírito Santo, baseado ali em João 3, mas ele está falando do novo nascimento. Nós sabemos que, portanto, precisamos entender, nós como pentecostais, afirmamos que o batismo do Espírito Santo é uma evidência física do falar em línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Isso perpassa as culturas, épocas, geografias, em que haja um salvo em Cristo Jesus. Então, esse é um engano dos cessacionistas. Entende que os dons se cessaram. Não é que não existiu. Não é isso. Mas eles creem que se cessaram. E isso está errado. Estão equivocados. Porque os dons não se cessou. Deus ainda continua com os seus dons. Cristo não mudou. Muitas vezes é o ser humano que mudou. É nós que mudamos. Mas Deus, ele não mudou. Ele continua ainda batizando com o Espírito Santo. O tópico 2, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Nós temos exemplo do Espírito Santo, da glória de Deus manifestando na inauguração ali do tabernáculo. Ali em Atos 2 estava no cenáculo ali. E veja, ali iniciou-se o maior avivamento da história humana. Começamos ali em Atos 2. Olha como que é o dinamismo dessa igreja. Item 2, a igreja depois do Pentecoste. Veja que houve conversão, batismo. Assim se reunia nas casas. Havia um dinamismo, havia comunhão. Por isso, havia perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Havia temor, sinais, prodígios e maravilhas através do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Havia o que? Comunidade, um cuidado com os irmãos carentes. Espiritualidade, piedade, palavra e oração. E social, comunhão, suprir a carência. Eles tinham tudo em comum. Eles eram desprendidos. Porque é isso que faz o Espírito Santo na vida da pessoa, ela tem um desprendimento. Porque nós vemos aqui, o tópico 3 fala, um ministério ungido para os dias atuais, é para os nossos dias. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. E eu tenho visto isso. Deus ainda continua fazendo. Ainda que aqui e ali, mas ele continua fazendo. Mas para que isso continue, a igreja precisa voltar ao caminho da oração, da obediência, da santificação e da comunhão. O evangelho só é evangelho se tiver sinais e prodígios e maravilhas. Nós vemos aqui na unção do Espírito Santo. Item 2, autenticado por Deus. É Deus aqui vai marcar o ministério de um obreiro, ou de um pastor, confirmando a palavra. O modelo da pregação do Novo Testamento é a mensagem confirmada por Deus, com sinais e prodígios. Deus vai confirmando ali. Talvez a pessoa não tenha um doutorado, não tenha uma teologia, não tenha uma exegética, não tenha uma hermenêutica, não tenha uma homilética, mas muitas vezes tem a unção de Deus. Tudo isso é bom e é importante. Mas o mais importante é a unção de Deus na vida de uma pessoa. O item 3, encerrando, glorifica a Cristo. O ministério ungido para os dias atuais, ele glorifica a Cristo. Quando nós vamos, querido, para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ver uma das 7 manifestações que nós vemos visível ali nessa igreja primitiva. 7 características dessa manifestação. Veja que capítulo 2, com o versículo 1, cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que havia o que? Havia uma união, havia uma unidade, união de propósito. Todos tinham seus afazeres, todos tinham seus compromissos. Todos tinham casa para cuidar, mas estavam ali em união. Hoje muitos puxam para um lado, outros puxam para outro, mas não há uma união de propósito. Precisa-se dessa união de propósito. A igreja precisa estar unida. Precisa estar em unidade, porque ela é membro do corpo. Um membro sozinho não consegue se sobreviver. Ele morre, mas se ele estiver no corpo de Cristo, a igreja como membro desse corpo,
Porque o corpo precisa dos membros e o membro só existe porque tem no corpo. Fora do corpo não existe membro. Aí Cristo é o cabeça, é a cabeça. Veja que também nós vamos entender ali em Atos 2 que nós vemos houve o quê? Uma união, houve uma imprevisibilidade. Foi de repente. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Não existe uma marca datada, ó, vai ter tal avivamento, tal dia, tal. Não. É de repente. Deus pode fazer algo em uma reunião de oração. É uma imprevisibilidade. Um poder avassalador invade uma reunião de oração. Veja só. União. Imprevisibilidade. Terceiro, universalidade. E foram repartidas, vistas por ele, línguas repartidas como for, quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. É acessível a todos. É acessível a todos que buscam esses dons. Veja que Atos 4 aqui houve-se uma exclusividade, Atos 2:4. Conforme o Espírito concedia que falasse. É ele que determina quando, onde, e que determina onde e quando, e no momento certo. É o Espírito Santo que determina. Veja que há também, nós vamos entender, uma visibilidade. Capítulo 2, do 5 ao 7. Veja que chama a atenção das pessoas que pasmaram, se maravilharam daquilo. Chamou a atenção, a visibilidade, um avivamento, a igreja avivada, ela chama a atenção de quem está lá fora. Atrai para a presença de Cristo, atrai para a presença de Deus. Sexto, propósito, Atos 2:11. Olha só. E cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E qual que é o propósito aqui, finalizando essa lição? Glorificar a Deus. Os dons não é para exibicionismo. Gritaria, queridos, não é sinal de avivamento. Quem fica só orando nos montes por aí, mostrando a espiritualidade, isso não é sinal de avivamento. Se ele não for na escola dominical, se ele não tem desejo de aprender a palavra, ele pode ser enganado por Satanás, ele pode ser seduzido por Satanás, ele pode entrar no caminho do fanatismo. Dons não é para mostrar quem é mais santo, quem é mais espiritual, não é para disputa. Então, primeiro, houve-se uma união. Segundo, imprevisibilidade. Terceiro, universalidade. Quarto, exclusividade. Quinto, visibilidade, atraiu. Sexto, um propósito. Qual que é? Glorificar a Deus. Versículo 11, falar das grandezas, das maravilhas de Deus. Então, o propósito é louvar a Deus, é falar das grandezas, das proezas de Deus. E o sétimo, o avivamento. Ele vai produzir rivalidade. Versículo que nós vamos ler aqui, versículo 13. E outros zombavam, diziam, estão cheios de mosto. Você vai encontrar oposição, você vai encontrar zombaria, vai encontrar alguém que vai querer comprar os dons, vai encontrar algum negociante com os dons, vai encontrar oposição, descrédito. Mas não se preocupe. Não se preocupe, vai se levantar inimigos. E hoje nós encontramos oposição interna e externa. Oposição interna, brigas teológicas, conflitos por interesses pessoais. Oposições externas, como diz Efésios 6:12, regiões celestiais, né? As hostes das maldades, os lugares celestiais. Oposição. A igreja avivada, ela vai encontrar isso. E nós estamos já encontrando oposição. Hoje se querem implantar leis para aprovar o aborto, o homossexualismo. Ser cristão hoje é motivo de ser criticado. Algo sarcástico.
Mas eu e você não podemos desistir. Precisamos a cada dia, como crentes do Senhor, buscar esse verdadeiro avivamento e buscar sensibilidade com o Espírito Santo. Eu até entendo que quando um olho começa a piscar, pupila, começa a piscar, começa a tirar a sujeira que está dentro. À medida que ele vai ficando sensível, vai soltando água, outros nutrientes que tem no olho, elementos que tem no olho, que vai fazer uma limpeza no olho, e aí a sua visão vai ser aberta. Uma igreja que é sensível ao Espírito Santo, ela vai chorar, se derramar, ser sensível à voz do Senhor, como está pregando um dia, uma irmã chegou em mim chorando, pastor, que palavra, mas não foi por causa de mim, foi por causa do Espírito Santo. Ela foi sensível ao Espírito Santo, começou a chorar, se derramar em lágrimas. Quando a pessoa chora, se derrama lágrima, aquela água do olho, assim como a palavra, limpa-o em volta do olho, a sujeira, e a sua visão é mais aberta. Isso é sinal de alguém que é sensível ao Espírito Santo. Então precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Se gostou, se inscreva e compartilhe o nosso canal em nome de Jesus.